para a gente falar um pouco de Imagens de um Sonho, que é esse curta que percorre 10 anos da história ali de trabalhadores terceirizados da Petrobras, o curta do Leandro Olímpio. E aí o curta frisa 2 vezes que, a partir dos anos 2000, inauguram quase como se fosse um novo paradigma no cinema, na produção audiovisual aqui no Brasil, em que muda esse olhar, né? Como a gente estava falando, do olhar de dentro. A classe trabalhadora pode começar a se filmar, a contar a sua história. Esse filme, por exemplo, ele foi feito com imagens que trabalhadores terceirizados fizeram da sua rotina, do seu cotidiano, e colocaram no YouTube. Não tinha necessariamente talvez a vontade de contar essa história que o Leandro fez ao unir todos aqueles vídeos. Mas eu queria saber o que muda quando a gente... Muda totalmente, né, o espectro. O Eugênio e a Eliane também falou muito bem isso, que não basta só produzir filme, tem que pensar também nessas referências, mas eu queria... O que essa mudança provocou no cinema, no geral, quando as pessoas, a classe trabalhadora, pôde começar a falar por si só, deteve, de certa forma, um poder sobre a sua própria narrativa. E aí, essa eu vou pedir para vocês responderem bem rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando. E aí, sim, eu acho que consideração final. Eu acho que uma das coisas importantes de assumir essa voz narrativa, de passar o bastão, é justamente levantar questões que antes não apareciam. Porque não basta só o trabalhador estar gravando o seu cotidiano. E eu acho que nesse filme da Petrobras, para mim, é muito claro isso, porque eles retratam o cotidiano de uma época e comparam com outra, mas fica parecendo que aquele cotidiano de 2013 ou 2008, ou que seja de 100 anos atrás, era muito mais libertador do que é hoje. Quando a gente sabe que a vida desses trabalhadores, mesmo no governo, durante a época do PT, se melhorou um pouquinho, não aparece o quão terrível é aquelas vidas. Então, para mim, fica muito claro que quando a câmera vai para a mão desse segmento, esse segmento, ao exercitar essas imagens, é incrível que isso possa acontecer, mas sempre lembrando que é isso que estamos conversando com a Stephanie, isso inaugura, dentro de cada segmento, um monte de questões novas que precisam ser vistas. Não basta a câmera chegar só no novo personagem, ele tem que entender como é que ele está articulando a linguagem dentro desse segmento, porque senão é um pouco assim, você ficar reproduzindo o que o sistema faz com que cada célula ali reproduza. Você não está transgredindo nada. Então, são questões importantes para a gente debater. Concordo, tem que avançar esse debate. Também, eu gostei muito de ver os 2 filmes. Eu gostei bastante. Mas, falando especialmente desse Imagens de um Sonho, me chama a atenção, o filme é muito legal, eu recomendo vivamente que todo mundo veja. Me chama a atenção, no entanto, que o fio narrativo é mais ou menos um discurso quase que oficial dos governos Lula e talvez Dilma. Eu trabalhei em Brasília no primeiro governo Lula, todo o primeiro governo Lula. Eu estava lá e lidava um pouco com a questão da imagem. Existe um discurso subjacente ao filme que é: a vida melhorou, e depois, porque houve uma contrariedade em relação ao propósito do governo, a vida piora. Isso não, eu não diria que isso esteja factualmente errado, não é isso, não. Eu repito que o filme é muito legal, eu acho uma sacada genial pegar os filmes feitos pelas pessoas e montar como um documentário, é uma coisa
de muito mérito, muito cativante, genial, mas não sei se as complexidades da vida apareceram ali. Eu fico pensando no seguinte: quando a gente pensa nas realidades distópicas, deixa eu explicar. A ideia de que vai ter um grande irmão, que a sociedade vai ser totalmente vigiada e que a vida de todo mundo vai ser espionada pelo poder e o poder vai teleguiar todo mundo. Isso apareceu numa ficção muito poderosa do século XX, 1984, Nós, Admirável Mundo Novo, o Fahrenheit 451, várias obras que viraram filmes, inclusive, desenham um futuro absolutamente tiranizado por um poder monstruoso. É muito interessante ver que a gente chegou, de algum modo, a esse poder monstruoso, só que o poder de vigiar uns aos outros é exercido pelas próprias pessoas e exercido por aí. Quando a gente tem a ferramenta na mão para filmar, a gente filma como os opressores filmavam, celebra como eles celebravam, adota o gestual que eles adotavam, fala a língua deles, a língua visual deles. Isso é um tremendo de um problema. É um tremendo de um problema. Esse filme, eu não lembro o nome aqui, mas enfim, eu acabei assistindo. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha assistido ele, assim, sabe? E a percepção é totalmente diferente. Como que os trabalhadores, quando eles começaram a pegar o próprio celular e a gravar aquelas imagens, de repente eles se mostravam o quanto eles estavam felizes, né? Que era um período de uma felicidade imensa e que parecia que tudo já estava se resolvendo, né, em um país. E quando, de repente, em um segundo módulo, eles se vêm desabando um governo, sabe, uma corrupção imensa, né, dentro da Petrobras que destrói sonhos, destrói famílias, né, a ponto da pessoa tem uma parte que o moço comete um suicídio. Então é uma coisa que tenta cometer, né, não chegou, mas é isso que afeta, né, como que o governo também, um governo enquanto esse, afeta a vida do trabalhador, né? Afeta a vida da pessoa enquanto ser humano, porque antes levava comida para dentro de casa e hoje, agora, não pode levar mais, sabe? E aí a gente vê o quanto que essa sociedade ela tem muito que aprender ainda com a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora, ela que está sustentando o país, sabe? E eu acho que com essa pandemia, principalmente, a gente está percebendo isso, as dificuldades que a população está vivendo e está sofrendo aí, sabe? Sobre o curta Imagem de um Sonho, os trabalhadores da Petrobras, quando filmam seu cotidiano, constroem também o modo como querem ser vistos. No caso... Bom, é claro. Sabe que eu fiquei preocupado aqui de ter passado uma imagem de que, olha só, uma imagem, passado uma impressão de que eu fiz alguma crítica ao filme de jeito nenhum. Não é o que eu vou repetir. O filme tem um achado genial, que é... Oi. A pergunta continua, que agora apareceu a segunda parte da pergunta. Vou ler para você poder responder completa. Tá. Mas quando a realidade escancara a destruição dessa autoimagem de grandeza, surge a depressão e tentativas de suicídios. O governo tem responsabilidade pública nesse caso? Essa é a pergunta, na verdade. Bom, então, eu estava dizendo, o filme tem esse achado genial, que é de coletar e mostrar que existe um fio condutor em imagens dispersas, elaboradas pelas próprias pessoas. Isso é muito importante, muito bom, muito revelador. O que eu estou dizendo, no entanto, e que não é uma crítica ao filme,
é que o modo de narrar sobre si mesmo reproduz o padrão, fala a língua do dominante. A linguagem para se dizer estou alegre, ou para se comemorar, ou os valores implicados na comemoração, sou um profissional, cheguei onde cheguei, eu venci na vida, tudo isso reproduz um pouco o mito do self-made man, daquele que venceu por si e tudo mais. Nesse sentido, que ao mostrar a si mesmo, o trabalhador está mostrando o discurso do dominador. Ele não chega a ser ele mesmo. Agora, o governo tem responsabilidade nisso? O governo tem e não tem. Eu vou dizer uma coisa muito breve aqui. Nós, no Brasil, estamos pagando muito caro em vidas humanas pela pandemia, ou com essa pandemia, com esse desastre, por causa de erros de governo, especialmente erros do governo federal. Nos países em que os governos se comunicam com honestidade, com transparência com as suas sociedades, se baseiam em critérios públicos baseados na ciência, e um jeito desarmado de agir, sem fanatismo, sem politizar o vírus, sem politizar o remédio, o sucesso no combate a esse problema gravíssimo é muito maior. Governos têm muito mais responsabilidade sobre a nossa vida do que nós costumamos pensar. Governos têm responsabilidade sobre a nossa morte, muito mais do que o que nós costumamos pensar. Ali, no entanto, no filme, a gente teria que fazer uma discussão de economia, de planejamento, e até de política industrial, que é uma coisa que nos escapa, agora nós não vamos conseguir resolver. Mas o governo não é o pai dos benefícios, ele não é o doador, o governo não é o que pratica a ação no lugar das pessoas. Eu não gostava nada daquela frase do governo que dizia, nós tiramos não sei quantas pessoas da linha da pobreza. Não, quem tira as pessoas são as próprias pessoas e tal. E o governo também precisa ser visto muito mais, no caso desse filme, como resultado da vontade das pessoas. O governo não é o autor dos destinos e nem o autor dos fracassos. Tem um peso enorme, mas o governo é uma parte nesse processo. Não sei se ficou claro, gente, mas é o que eu queria dizer. Embora eu não concorde com você, Eugênio, nisso, porque eu acho que os governos, eles são reflexo direto vamos dizer assim, do sistema econômico que prevalece na relação entre os homens. Então, por exemplo, quando a gente tem um governo neoliberal, que é o caso como a gente tem hoje, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, onde tem morrido muitas pessoas, isso mostra que esse governo que está defendendo os interesses econômicos de uma pequena parcela, que a gente já sabe, o agronegócio, por isso que eles querem tirar os indígenas, porque eles querem continuar lá os latifúndios produzindo agronegócio, e blá, blá, blá. O que acontece? Eles tiram, quando a gente fala que o governo está sendo enxugado, que eles vendem para a gente essa ideia errada de que eles não têm mais dinheiro para construir políticas públicas, a falta de políticas públicas, de planejamento, é que faz com que tantas pessoas tenham morrido hoje no Brasil. Então, eu acho que o governo, nesse aspecto, ele, no que se refere às políticas públicas para organizar a sociedade inteira na escala como a gente está hoje, né, de 200 milhões de habitantes, mais, eles têm, sim, um endereço, são pessoas que têm uma intenção clara
de se protegerem seus próprios interesses e tem causado todo o destino de mortandade que nós estamos vivendo hoje. Enquanto a gente não colocar claramente esse endereço para eles, a gente não sabe com quem lutar, a gente se sente impotente, porque a gente pensa, o que adianta eu lutar se está o vírus aí, ele é maior que tudo? Não, ele não é maior que tudo, o vírus foi produzido por esse grupo que estão desmatando a Amazônia, que estão continuando a desmatar a Amazônia mesmo na pandemia e que, por causa desse desmatamento, acabar esse vírus, vai vir outro vírus. É com eles que a gente tem que lutar, contra eles. São os nossos Muito adversários, não são os nossos inimigos, porque eles veem a gente como inimigos, mas a gente vê eles como adversários. São os interesses de classe, desse sistema que se perpetua ainda, né?